A partir de agora, conosco aqui no Jornal da Fã, com exclusividade direto de Brasília. Exclusiva. Ministro Márcio Macedo, nessa entrevista através de chamada de vídeo, hein? E outra informação, atenção, durante o horário eleitoral gratuito, a gente vai parar a transmissão, obviamente, pela sintonia da 99,7, você vai ter aí 10 minutos de horário eleitoral, mas a entrevista não vai parar no YouTube. Nós vamos continuar a entrevista. Portanto, você que está ouvindo a 99,7, quando der o horário eleitoral gratuito, corre para cá para o YouTube para acompanhar conosco a entrevista com o ministro Márcio Macedo. Ministro Márcio Macedo, bom dia. Exclusiva. Bom dia, Narciso, bom dia, Magna, bom dia a todos que estão aí na produção, bom dia a todos que fazem a Fã, um abraço no meu amigo Miro, em Sandro, bom dia a todos os sergipanas que nos ouvem nesse momento pela grande audiência da Fã, um abraço carinhoso a todos os aracajuanos e aracajuanas. Ministro, vamos começar atualizando informações sobre o estado de saúde do presidente. Após a queda, nós soubemos que no último domingo, inclusive, após saber do fato, você tentou até antecipar o retorno para Brasília para acompanhar de perto esta situação. Qual é a situação do momento após o cancelamento desta viagem internacional à Rússia? Narciso, quero inclusive lhe pedir desculpa que eu ia fazer uma entrevista com você na segunda aí ao vivo e antecipei a minha volta para Brasília para acompanhar esse acidente que aconteceu com o presidente. Foi um susto, né? Ele está bem. Na segunda à tarde, eu passei a tarde lá no Alvorada despachando, trabalhando. Né? Ele teve audiência comigo, com o ministro Messias da AGU, com o ministro Alexandre Silveira de Minas e Energia, com a presidenta Gleice, com o ministro Padilha. Trabalhou normalmente, o estado dele é um estado de saúde bom. Foi um susto, ele tomou um tombo, né? Teve um corte que pegou cinco pontos, né? Ele estava sentado no banco, cortando a unha. Quando ele levantou, que foi sentar de novo, o banco escorregou e ele bateu a cabeça numa banheira que tinha. Mas, obviamente, que pancada na cabeça gera sangramento e os cuidados devidos, mas não teve nenhuma sequela, nenhum dano maior, né? Ele ficou em observação esses 4 dias que os médicos recomendam, fez tomografia, fez todos os exames, não teve nada de sequela. Então, o estado de saúde dele é bom, ele está trabalhando normalmente. A equipe médica aconselhou ele não viajar, porque eram muitas horas de voo, né, pressurização, então foi recomendado que ele ficasse para poder ficar em observação, fazer os exames e não ter a pressão que é uma viagem de avião longa, né, você pressuriza, despressuriza quando desce, então, como teve um impacto na queda, é importante que tenha os cuidados devidos, mas o estado de saúde dele é bem, continua trabalhando normalmente, inclusive participando do G20 por vídeo, ou dos BRICS por videoconferência. Graças a Deus foi só um susto. Ministro, traz uma outra informação para a gente. Com relação ainda a esse encontro internacional que está acontecendo, qual a importância dele ou qual tem sido a importância dessa reinserção mundial do presidente da República? Narciso, eu acompanhei o presidente Lula na maioria das viagens que ele fez internacionalmente. É impressionante a força do Brasil, a força da liderança do presidente Lula e a comemoração do mundo das suas diversas orientações políticas na volta do Brasil ao cenário internacional pela omissão dos últimos 4 anos, como o mundo festejou a volta. Isso é fundamental, porque o Brasil se reinsere no mundo de forma altiva e também isso facilita o processo de investimento no país. O resultado já é claro, agora já é evidente, já é real, com o aumento da balança comercial favorável para o nosso país. Então, aumenta investimentos aqui do mundo árabe, da Europa, da América do Sul, da China. Então, são relações comerciais que, através
dessa relação geopolítica que o presidente Lula retoma para o Brasil, que tem consequência como investimentos no país, geração de emprego, geração de renda, aumento da balança comercial favorável do país. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então, isso é uma ação que o presidente Lula tem muita preocupação, ele se dedica a isso e tem feito com muita competência. A volta do Brasil ao mundo é algo muito consistente. E os BRICS são um mundo que se organiza, né, economicamente para poder fortalecer esses países. São países muito fortes, emergentes, como o Brasil, como a China, como a Índia, como a Rússia, que são países que saem desse eixo do Império Americano Europeu e com economias fortes que fortalecem um mercado comum em uma geopolítica diferente. Desloca um pouco o poder mundial para o chamado sul global, o que alguns chamavam de país em desenvolvimento, outros de periferia do mundo. Então, isso é fundamental para que fortaleça essas populações que estão nesse sul global, incluindo as Américas, incluindo a China, incluindo a Índia, incluindo a África, a Ásia. Então, isso é fundamental para um equilíbrio de forças políticas no mundo. Agora, nos últimos dias tem sido pauta na imprensa nacional a questão do resultado das estatais. Como é que o governo tem acompanhado esta pauta que passa a impressão para setores da sociedade que há um certo desgoverno, digamos assim, nas contas dessas estatais? O que eles chamam de gastos são investimentos. Eu acabei agora de receber um documento que a ministra Esther me mandou, não deu tempo de ler ainda, mas eu vou ler se tiver alguma coisa a mais do que eu vou dizer aqui, eu posso passar para você. Mas o que eles chamam de gastos são investimentos. O país voltou a investir na geração de emprego, na geração de renda. O país voltou a investir nos mais pobres com transferências de renda. O país voltou a investir em programas como o Desenrola, que é a renegociação das dívidas e as pessoas poderem sair do SPC, do Serasa, como a gente chamava, né? Limpar o seu nome. São investimentos no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, são investimentos no créditos. Então, quando é para o povo, essas elites falam em gastos. Quando é para eles, os empresários falam em investimento. Então, isso aí são investimentos que estão sendo feitos no país, na população, no povo. Estamos entrevistando direto de Brasília o ministro Márcio Macedo. Ministro, balanço você faz da sua passagem aí pela Secretaria-Geral da Presidência da República? Quais são os resultados que têm sido produzidos? Ô, Narciso, eu estou muito feliz com a atuação aqui no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. É um ministério meio de articulação política, né? Mas que tem ações finalísticas também muito significativas. Nós cumprimos um papel muito importante, tanto nesse novo processo de reabertura do governo à participação social, de organização institucional para que haja uma participação do povo nas decisões do governo, né? O presidente Lula diz uma frase que é muito importante, que nós não podemos fazer política apenas para o povo, nós temos que fazer políticas para o povo, com o povo. Então, esse é o sentimento que a gente tem feito aqui. Nós retomamos o processo da participação social no país, né? Retomamos os conselhos que tinham sido cassados pelo governo anterior, retomamos as conferências que tinham sido interditadas, criamos o Conselho Nacional de Participação Social como forma de assessoramento político ao presidente da República a partir da visão dos movimentos sociais organizados. Fizemos o PPA participativo, é algo inédito nessa escala. Já tinha uma experiência do orçamento participativo nos municípios, feita pelo PT, criada pelo PT, e agora numa dimensão continental, como é o nosso país, a gente faz o planejamento participativo. Nós fomos em todas as unidades federativas do nosso país, fizemos plenárias presenciais com mais de 38 mil pessoas que participaram, mais de 5 milhões de pessoas participaram pela plataforma do Brasil Participativo, colocando as impressões digitais do povo no planejamento do nosso país. 84,5% do conteúdo que está na peça orçamentária
e do planejamento do nosso país para esses anos do governo do presidente Lula veio da participação social. Assim fizemos nos diálogos amazônicos, assim fizemos com o Plano Clima. Então, um processo intenso de abertura democrática, de restabelecimento da harmonia entre os poderes, entre a União e as unidades federadas, estados e municípios, e as organizações do povo no nosso país. Então, é algo muito significativo você voltar a abrir as portas do país para que a população possa opinar, possa colocar as suas angústias, as suas dores, as suas vontades, os seus desejos e as suas necessidades. Estamos agora beirando a realização da cúpula do G20. O presidente Lula tomou uma decisão muito séria dos organismos internacionais que o Brasil lidera e preside hoje, de ter participação da sociedade. Então, o que vai acontecer no G20, que eu imagino que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu estou falando tudo isso para dizer que é um balanço muito positivo, porque isso ajuda o presidente Lula na relação com a política, com os movimentos organizados, e também ajudamos a construir as agendas políticas do presidente Lula, fazer as precursorias políticas no país e fora do país, e tem uma agenda também de assessoramento pessoal ao presidente da República, né? As pessoas até brincam, dizem que a Secretaria-Geral da Presidência é o ministério pessoal do presidente, de assessoria pessoal. Então, tem uma parte do meu tempo, da minha energia, da minha agenda, que é dedicada a cuidar da relação do presidente da República com os outros entes políticos e claro, é óbvio que tem a SRI, que faz a relação com o Congresso Nacional, com as prefeituras, com o governo do Estado, mas tem uma agenda mais política, pessoal do presidente, que a gente prepara, termina ajudando a fazer. Então, na minha opinião, assim, foi muito bem sucedida esse nosso quase 2 anos aqui no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em relação a Sergipe, os números são muito eloquentes, muito fortes, muito eloquentes e muito fortes em relação ao que nós conseguimos viabilizar para o Estado de Sergipe, em investimentos, em políticas públicas, em recursos para o nosso Estado. Perfeito. Vamos continuar falando sobre esses dados, essas informações com relação a recursos trazidos para a Sergipe através de sua atuação já. Daqui a pouquinho, logo após a gente se despedir aqui de quem está na sintonia da 99,7, porque vai ficar com o horário eleitoral gratuito. A gente não para a entrevista com o ministro Márcio Macedo, vamos continuar aqui pelo YouTube. Então você que está acompanhando pela sintonia da 99,7, vai lá para o YouTube, canal Portal Fã F1, para continuar acompanhando a entrevista com o ministro Márcio Macedo. Uma campanha inclusiva deve ter um olhar para todos. Pensando nisso, a França Pirotecnia dispõe de fogos de artifício de baixo ruído, tudo para não incomodar os bichinhos e nem as crianças com espectro autista. Fumaças coloridas, foguetes e girândolas na cor do seu partido. Siga no Instagram, @Fogos França Pirotecnia, ou ligue agora mesmo para o 999 99 27 99. França Pirotecnia, um brilho... Perdão. Um brilho a mais nessa eleição. Imagine-se tomando um café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Sely. Essa é a vida no Arbo Residência. Com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos, você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo Residência já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Continuando, portanto, aqui direto do YouTube, com o ministro Márcio Macedo, que está conosco direto de Brasília. Ministro, com relação a resultados, então, resultados da sua atuação para o estado de Sergipe, quais são os números que você tem a apresentar? Ô, Narciso, eu quero dar um abraço a todos que estão no YouTube conosco. Quero lhe parabenizar por esse método, esse arranjo que você fez de fala no rádio, continua no YouTube, volta para a rádio e YouTube. Parabéns pela forma inteligente como você conseguiu manter as suas entrevistas para atender o povo do nosso estado, do estado de Sergipe, da capital Aracaju, e no YouTube você está no mundo inteiro. Então, parabéns, querido, por essa modelagem, por esse método. Eu quero aproveitar para cumprimentar e abraçar todos que estão nos acompanhando agora
pelo YouTube, e convidar que quando a gente voltar para a rádio também, que continuemos aqui na rádio e no YouTube nessa conversa. Ô Narciso, eu tenho me dedicado muito às coisas de Sergipe e da capital Aracaju, por uma razão muito simples. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. E eu tenho um compromisso com Sergipe, com Aracaju. O presidente Lula tem um amor muito especial pelo nosso estado, pela nossa capital. Ele ganhou as eleições que ele disputou aí, ele construiu laços de amizade muito forte, desde Marcelo Dedas, Eduardo, e agora comigo muito consistente. Então, ele permite que a gente possa ter um olhar muito cuidadoso para Sergipe. Os colegas ministros têm sido muito solidários, muitos amigos, para que a gente possa levar investimentos para o nosso estado. Se você me permitir, em relação à nossa capital, Aracaju, eu queria passar alguns números aqui. Olha, a transferência para o município de Aracaju, de 1º de 2024 até 8 agora, só fazendo esse recorte, já foram 722 milhões transferidos para o município. Transferência para o cidadão, que é direto com Bolsa Família, com BPC, com Vale Gás, quem está me ouvindo nesse momento e assistindo sabe disso, já tem 1,91 bilhão de total só nesse acumulado de 1º de 24 a 9 de 24. Estou falando só desse ano. O Minha Casa Minha Vida já foram até o presente momento liberadas e transferidos recursos no valor para 6.777 mil novas moradias. Então, mais de 6 mil novas moradias já foram destinadas para a cidade de Aracaju. O PAC Seleções está previsto um total de 600,90 milhões para ser investido na capital dos sergipanos. O PAC Infraestrutura tem uma previsão de 136 bilhões para Sergipe, né, entre obras estruturantes, das quais 690 para o município de Aracaju. O Bolsa Família para Aracaju são 59 mil famílias beneficiadas, em média recebendo 667 mil reais, ou 667 reais por família. O Desenrola Brasil já atendeu 15 mil pessoas na cidade de Aracaju. Então, são números muito significativos. Eu vou repetir aqui a transferência para o município de Aracaju. Foram esse ano já feitos 722 milhões. A transferência para o cidadão, direto para o bolso do cidadão, com os programas Bolsa Família, BPC, Vale Gás, estou dando 3 exemplos aqui, são 1,91 bilhões de reais investidos na capital de todos os sergipanos. Estamos conversando direto de Brasília com o ministro Márcio Macedo. Ministro, com relação ainda ao governo federal, há uma grande cobrança, e a gente sempre recebe mensagens aqui, de pessoas que estão tendo dificuldades em acessar os auxílios através do INSS. Como é que o governo tem enfrentado essa demanda, dessa demora, desse lapso de tempo para que esses benefícios sejam aprovados? Ô Narciso, o INSS e a Previdência foi completamente desmontado, só para pegar esses 2 exemplos, nos últimos 6 anos. É um processo de reconstrução. Então, é verdade que tem algumas coisas que demoram, tem políticas que ainda não chegaram nas pessoas. Esse é um esforço gigantesco que o governo está fazendo, e o presidente Lula cobra todos os dias sobre isso, que tem que desburocratizar, que tem que trabalhar, que tem que ser mais ágil, que as políticas têm que chegar, que os benefícios têm que chegar na população. Então, isso é uma luta diária e cotidiana para aumentar mais ainda a eficiência das políticas públicas do governo e o acesso das pessoas a essas políticas públicas. Então, esse é um desafio diário que tem sido aprimorado a cada dia, que tem sido resolvido a cada dia, mas é óbvio que sempre tem déficit, e o objetivo do governo é que isso possa ser sanado todos os dias para facilitar o acesso das políticas públicas do cidadão e da cidadã brasileira a essas políticas, esse cardápio de políticas públicas do governo federal para atender e proteger a pessoa humana. O governo recentemente viveu um momento
muito complicado, digamos assim, e tenso, que foi a questão do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, a questão dele com a ministra Aniele, né? A denúncia de assédio que foi feita e confirmada por ela já em entrevista, etc. Como é que foi viver esse clima aí dentro do governo, Márcio? Foi muito triste, né, Narciso? Muito triste, muito doloroso esse tipo de coisa. Já é uma página virada, isso já faz parte do passado, é tocar a vida e fazer as políticas públicas para o povo brasileiro. Agora foi um momento muito triste, muito dolorido, envolvendo pessoas muito queridas, envolvendo temas muito sensíveis, né, e polêmicos que gera muita desconfiança, mas o presidente Lula foi muito firme, muito respeitoso, com muita cautela, tomou a decisão correta e é assim que é feita a vida. Agora vamos tocar a vida e construir as políticas públicas que o povo do Brasil precisa. Mas foi um momento muito doloroso e muito triste. Com relação ainda ao seu ministério e ao ministério da Aniele também, vocês são ministérios que vivem sob uma pressão popular muito grande e, vez por outra, tem algum movimento, seja ele social ou sindical, que faz algum tipo de reclamação. Como é viver um pouco nesta pressão ou nesta intermediação de pressão entre os movimentos organizados e o governo federal? É trabalho cotidiano. E a democracia, ela dá muito trabalho, Narciso. Ela precisa ser cuidada cotidianamente, ela precisa se dedicar a ela precisa ser respeitada. Você trabalhar com a pluralidade de ideias é algo complexo. Então, é muito trabalhoso, a tensão é cotidiana, mas é assim mesmo. Eu prefiro esse barulho da democracia, essa pressão da democracia, do que o silêncio dos cemitérios e da opressão dos regimes totalitários. E é esse sentimento que eu tenho, de poder aprofundar o processo democrático. A relação com os movimentos tem sido uma relação muito respeitosa, muito companheira. Eu tenho dito sempre na reunião com eles que nós estamos em trincheiras diferentes, porque o governo tem a obrigação, o dever constitucional de fazer as entregas, de produzir políticas públicas, ações para mudar a vida das pessoas para melhor. O movimento tem a sua cultura e a sua função de reivindicar, de criticar quando tiver que criticar para fazer correção de rumos, de apoiar quando as coisas estiverem sendo feitas corretamente. Nós estamos em trincheiras diferentes, mas nós estamos do mesmo lado da história. Nós temos um sentimento muito forte na Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós não queremos que os movimentos sejam correia de transmissão do governo, nem queremos que os movimentos aparelhem o governo. A relação é de autonomia, de respeito. Os movimentos têm autonomia para livremente exercer o seu direito de se organizar na sociedade, nas suas pautas específicas ou nas suas pautas políticas em geral. E o governo tem o dever de acolher essas propostas, de abrir as portas para o diálogo, de construir conjuntamente. Então, é um exercício diário e cotidiano da democracia. Tem sido um aprendizado também muito grande para mim, tem sido a convivência com essa diversidade que é a sociedade brasileira, com essa diversidade que é um país com dimensões continental como o nosso, com a tradição forte do povo brasileiro de se organizar, nos seus temas específicos, como moradia, como a luta pela terra, como as mulheres, a juventude, né, a comunidade LGBTQI+. Enfim, é uma diversidade muito grande. Então, isso tem sido um aprendizado cotidiano. E quando você estabelece uma relação de respeito e se acredita na democracia, facilita muito. Então, é muito trabalho, mas também é muito prazeroso poder ver o olhar das pessoas, ouvir coisas como eu ouvi nas plenárias por esse Brasil, dizer assim: o meu país está me chamando para contribuir com as políticas que serão executadas. O meu país, o meu presidente está me chamando para ser parte do processo de construção desse novo Brasil que emergiu das urnas. Então, isso é muito gratificante. Agora, é trabalhoso, é pressão o tempo inteiro, é discussão o tempo inteiro, é tensionamento o tempo inteiro. Isso faz parte do processo democrático e a gente tem que cuidar disso, porque afora isso é a barbárie, é a opressão e é a unificação de pensamento que não faz bem a nenhum país do mundo.
Estamos ao vivo e agora já de volta pela sintonia da 99,7 com o ministro Márcio Macedo, que traz pra gente esta entrevista hoje exclusiva aqui através de chamada de vídeo, conversando conosco, fazendo um balanço da sua passagem no governo federal e daqui a pouquinho, claro, vamos entrar na política. Uma campanha inclusiva deve ter um olhar para todos. Pensando nisso, a França Pirotecnia dispõe de fogos de artifício de baixo ruído, tudo para não incomodar os bichinhos e nem as crianças com espectro autista. Fumaças coloridas, foguetes e girândolas na cor do seu partido. Siga-nos no Instagram, @Fogos França Pirotecnia, ou ligue para 999 99 27 99, 999 99 27 99. Restaurante Rural Chácara Fazenda, povoado Alagadiço Frei Paulo. Espaço com muito verde, ar puro e pratos variados com sabor o tempero da vovó. Brinquedos lúdicos, cidade mirim, campinho para pais e filhos, viveiros com pequenos animais, redários, varanda verde, artesanato e baú de leitura, café da manhã feito no fogão a lenha e no almoço, aquele delicioso pirão de galinha, muqueca, churrasco, feijoada, entre outras delícias. Ei, chega, deu fome, hein? Chalés com ar-condicionado, TV e ducha quente. Entre em contato e faça já sua reserva. 998 13 6964, 998 13 6964, ou vá para o Instagram, @restaurante Chácara Fazenda. Ministro Márcio Macedo, G20 social, qual tem sido o seu papel? Antes de responder, recebo aqui a mensagem da Eliane Aquino. Ela diz aqui: bom dia, Narciso. Márcio está desempenhando um papel muito importante para o Brasil e para a Sergipe. Trazer realmente os movimentos e a sociedade civil para a reconstrução do nosso país, que tem sido de uma enorme importância. Parabéns, Márcio, diz aqui a Eliane Aquino, a quem eu agradeço a audiência. À vontade, Márcio. Não, primeiro eu quero dizer a Sergipe que essa jovem, essa moça, essa querida amiga e companheira Eliane Aquino está fazendo um trabalho espetacular. Ela pilota um dos programas mais importantes do nosso governo, que é o Bolsa Família. Então eu quero parabenizá-la também pelo trabalho que ela está fazendo, do jeito dela, muito discreta, mas fazendo um trabalho muito competente para que o Bolsa Família continue sendo esse que é o maior programa de transferência de renda do planeta. Em relação ao G20, Narciso, eu queria agradecer a você pela pergunta, porque é algo inédito que vai acontecer no nosso país. O G20, o que é o G20? O G20 é a reunião das 19 economias mais potentes do mundo, mais a União Europeia. Então, os países mais importantes do planeta do ponto de vista econômico e político se reúnem para definir os destinos das populações e o povo não participa. Então, qual é a novidade agora? O que é que o presidente Lula, dessa presidência do Brasil no G20? O Brasil está presidindo esse ano o G20. Então, o presidente Lula criou o G20 social. Porque o G20 ele é formado por duas trilhas, que é a econômica, coordenada pelos ministérios da Fazenda do mundo inteiro, e dos 20 economias, melhor dizendo, e a geopolítica, que é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores. Aí ele criou o G20 social, na prática uma terceira trilha, coordenada por mim, pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Para quê? Para abrir a participação dos movimentos sociais organizados da sociedade para participar das decisões do G20. E ele também fez uma coisa inédita. Ele estabeleceu 3 temas para serem discutidos na cúpula dos chefes de Estado, que acontecerá 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Que seja, combate à fome, às desigualdades e à pobreza, sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e uma transição energética justa e uma nova governança mundial. Porque hoje, Narciso, o mundo é regido pela ONU na correlação de forças que saiu da Segunda Guerra Mundial. Os países que fazem parte do Conselho de Paz e Segurança da ONU são os mesmos países que fazem a guerra. Hoje, países que eram importantes na Segunda Guerra Mundial já não são mais. Países que não eram tão importantes como o Brasil, como a China, hoje são. Então tem que haver um novo debate internacional dessa nova governança e vai ser pautado no G20 esses 3 temas. Pois bem, nós esse ano, por determinação do presidente, fizemos esse debate o ano inteiro, no Brasil e nos movimentos organizados ao redor do mundo, sobre esses 3 temas, que vai culminar com a cúpula social do G20, o chamado G20 social, que será dias 14, 15 e 16 de novembro na cidade do Rio de Janeiro.
que vai debater esses 3 temas e vão fazer atividades chamadas autogestionadas, gestionadas pelos movimentos. Então, dia 14 serão essas plenárias, já tem 426 plenárias organizadas que vão acontecer lá. Nós vamos criar um território do G20, a cidade do G20, que vai ser ali da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, ao Boulevard, naqueles galpões, aquela área portuária do Rio, que é muito bonita, onde terá ali feiras, artesanatos, o caminho da alimentação saudável, com as feiras do movimento social do campo, vão ter o Fórum Mundial das Favelas, organizado pela CUFA, vai ter a Trilha das Favelas, organizado pelo F-Favela, que é uma galera jovem que está trabalhando nas favelas no Brasil inteiro. Então, ali terá uma movimentação muito grande da população, com exposição, com teatro, à noite com shows, e os debates. Dia 14, os movimentos organizados vão organizar suas plenárias, então já estão previstos 426 plenários. No dia 15, nós vamos debater os 3 eixos que eu falei aqui, que o presidente colocou, e terão mais atividades também autogestionadas. No dia 16, terá uma plenária para definir o documento que vai ser entregue à tarde num ato político com o presidente Lula, do povo, as organizações do povo, colocando nas mãos do presidente da República as propostas da população em relação a esses 3 temas do G20, e óbvio que temas importantes como esse novo mundo do trabalho, como geração de emprego, como empreendedorismo, como trabalhar a prosperidade dos povos. Então, isso tudo vai ser entregue ao presidente da República, Lula, para que possa levar aos chefes de estados na cúpula que acontecerá 18 e 19. Nós estamos negociando ainda com os países para que tenha a presença de representantes do movimento social na abertura do G20, do chefe de Estado, para, junto com o presidente Lula, entregar este documento com a visão da sociedade organizada sobre as políticas públicas que devem ser implementadas pelos governos. É uma coisa inédita, porque o povo sempre passou longe dessas reuniões do G20. O que é o G20? São 20 representantes, 20 bacanas de paletó e gravata, ou mulheres bem vestidas, tomando decisões sobre o destino do povo sem o povo estar presente. Agora, nós queremos que o povo participe dessa decisão. Então, nós estamos trabalhando com muita afinco, com muita força para dar certo. Porque se der certo, e vai dar, nunca mais vai acontecer o G20 sem a presença do povo. Se não der, nunca mais o povo vai chegar perto também. Vai continuar como são hoje as manifestações a 20 a 10 quilômetros da presença do local onde é realizado. Então, está sendo um debate muito intenso durante o ano inteiro. Os 13 grupos de engajamento, que vai desde juventude, mulheres, empreendedores, parlamento, fizeram um trabalho muito importante que vai culminar com a cúpula social. Então, nós estamos com muita esperança que será um momento muito importante. Eu estou dizendo e acredito que a grande fotografia do G20 no Brasil será o G20 social, porque é a participação das pessoas nas decisões a serem implementadas pelas economias no mundo inteiro. Temas como, por exemplo, a taxação dos super ricos. Ô Narciso, 3 mil pessoas detêm mais de 95% da riqueza do mundo. Se você taxar essas pessoas, que não é quase nada, em 2%, você pode alimentar mais de 350 milhões de pessoas que passam fome nesse momento ao redor do mundo. Então, são temas civilizatórios que serão debatidos a partir do G20 social e que estarão na mesa de debate do G20 dos chefes de Estado. Eu considero que esse é um marco muito importante da história da nossa administração, da história do nosso país. Essa pauta da taxação das grandes fortunas, ela já tem algum tempo que ela vira e mexe e vem para o cenário de discussão. Queria saber se você acha que há conjuntura realmente para aplicação, tanto aqui internamente no Brasil, quanto para a economia mundial. Mas antes, Magna Santana quer fazer uma pergunta ao ministro. A Move Construtora apresenta o Meliá Residência, um condomínio completo pé na areia com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas fixas de R$ 599. Esse empreendimento reúne conforto e segurança com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. Informações pelo 99884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. É
bom demais saber que o governo de Sergipe está botando para lá o futuro que a gente tanto queria, já está aí nas ruas e na vida do povo. Ouçam só esses dados. O Prato do Povo já está presente em 21 municípios e já levou mais de 500 mil refeições para a mesa dos sergipanos. O Acelera Sergipe está botando para girar com mais de 200 milhões de investimentos em obras por todo o estado. O programa Sergipe Aqui já levou mais de 150 mil atendimentos em 34 edições. Fora o Destino Sergipe, que só neste ano garantiu a ocupação total da nossa rede hoteleira no verão. E vem muito mais por aí. Governo de Sergipe está presente, está com a gente. Magna Santana, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia, Márcio. É sempre uma alegria ter você no nosso programa, pelas informações que você traz sempre para a gente. Bom, Márcio, meu questionamento é sobre a questão das eleições. Né, as eleições municipais, a gente tem as eleições, né? Mas agora, vamos falar dessas. As eleições municipais, elas acabam delineando as próximas eleições. É uma eleição sempre está próxima. Então, essa municipal, eu gostaria de que você pudesse falar para a gente o cenário, até nacional, do que nós já temos, né, os locais que não vamos ter segundo turno, mas qual é o cenário que nós temos do Partido dos Trabalhadores ao final aí desse primeiro turno, em termos de crescimento, apesar de que a gente falta São Paulo, né? Onde quer não, porque não está disputando diretamente, mas apoia o Boulos. Então, é importante até essa vitória. E nós temos, eu gostaria que você soubesse, o PT cresceu, qual é a sua avaliação do cenário? E falando aqui especificamente em Aracaju, aqui o PT não teve êxito, quer dizer, mais uma vez o Partido dos Trabalhadores não teve êxito nessas eleições, nas eleições municipais também, nas outras também. E aí a minha pergunta é, essa aproximação com o governador Fábio Micidieri, pela força do cargo, isso já existe, mas você tem uma boa relação, a Eliane Aquino também, né? E agora o apoio a Luiz Roberto de forma declarada, tanto você e Eliane Aquino em redes sociais, isso é uma construção para um caminho de volta para o agrupamento. Né? O agrupamento que vocês saíram é uma possibilidade, é uma construção. E se o Partido dos Trabalhadores, você pretende provocar o partido para sentar e rediscutir, porque ele só está perdendo força no estado de Sergipe, de certa forma, e na capital sergipana. Você pretende fazer isso? Você pretende chamar, tipo, feito a ordem, conversar sobre isso? E uma última pergunta sobre obras do Instituto Federal de Sergipe, Antiga Escola Técnica, o IFE. A coisa não anda, Márcio. O que é que você tem de informação sobre isso, já que você participou dessa história de retomada daquelas obras que virou lá o Elefante Branco? Ministro, vamos às respostas da Magna Santana. E aí, se o senhor puder, logo na sequência, nós vamos a um bate-bola aqui com os ouvintes, para a gente tentar atender ao maior número possível de ouvintes que estão prestigiando a nossa audiência e que estão mandando várias perguntas aqui para você, além de participações por áudio. Vamos lá. Ô, Narciso, antes dessa bateria de perguntas de Magna, você tinha feito alguma sobre o G20 que eu não lembro o que é que foi. Você pode repetir, não? Não, acho que do G20 você respondeu. Respondi? Respondeu. Tá, então, sobre o Instituto Federal, ela era um elefante branco. Eu consegui os recursos junto ao ministro Camilo. Eu vou procurar saber com a reitora e com o Ministério da Educação por que está emperrado, por que não está acontecendo. É bom a Magda ter falado, quando terminar aqui eu já vou ligar para a reitora e vou ligar para o ministro Camilo, para a equipe dele, para poder verificar o que está acontecendo. O recurso está previsto, a obra tem que ser feita, não tem mais outra alternativa, é fazer a obra, o recurso garantido, a decisão política tomada de fazer. Então tem que realizar, não pode ficar parado, como estava esses anos todos. Magna falou fez perguntas muito importantes. Primeiro, Magna, sobre o desempenho do PT. Se você pegar numericamente, o PT cresceu 40%, quase 50% o número de prefeitos e de vereadores. Então, é um crescimento real do ponto de vista numérico. Mas eu queria fazer uma avaliação mais aprofundada no nosso país.
O PT, historicamente, ganha prefeituras importantes, perdeu prefeituras importantes, faz parte do processo democrático. Eu vejo a opinião publicada, muitas vezes querendo comparar, o Centrão cresceu mais do que o PT, é comparar 5, 6 partidos com um partido. Primeiro que não é, e horas botam o MDB no Centrão, horas tiram, horas eles botam o PSD no Centrão, horas tiram. Então, eu acho que há uma precipitação nessa avaliação da eleição. Nós temos uma tradição no nosso país muito conservadora do ponto de vista das eleições municipais. As eleições municipais, muitas vezes, na maioria das vezes, tem pouco reflexo na eleição nacional. Por exemplo, historicamente, nós nunca fomos o campeão de prefeituras no Brasil, nunca elegemos a maioria dos prefeitos. No entanto, nós ganhamos 5 eleições presidenciais, 4 consecutivas, não ganhamos 5 porque prenderam o Lula de forma injusta, ilegal e arbitrária, e voltamos a ganhar com Lula. Então, essa é uma avaliação que nós temos que fazer mais aprofundada. Se você pegar assim, Magro, e botar assim, o time de Lula e o time de Bolsonaro, você vai ver que o time de Lula ganhou já nesse primeiro turno de goleada. Tem partidos que estão conosco do governo que poderão estar em 2026 ou não. Faz parte do processo democrático brasileiro e dessa que eu sempre fui um defensor da reforma política, que eu acho que o Brasil não suporta a quantidade de partidos que tem. Poderia ter 5, 8 partidos, hoje tem quase 20 ou 30 partidos. Né? Então, é um processo que nós vamos ter que amadurecer e fazer uma reforma política adequada. Então, é óbvio que nesse modelo de eleição de 2 em 2 anos, termina a eleição, as pessoas já estão pensando em outra. Por isso que eu também sou a favor da unificação das eleições, para que possa dar tempo para as pessoas administrarem, para se debruçar sobre os problemas da cidade, do estado e do país. Então, mas em números absolutos, se eu fosse lhe responder objetivamente, o PT cresceu quase 50% nesse processo. E tem cidades importantes no segundo turno que nós vamos aguardar o resultado. Mas certamente o time de Lula ganhou do time de Bolsonaro. Se você pegar as cidades simbólicas de Bolsonaro, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele tinha um candidato do colete dele, perdeu de goleada. Recife, o ministro sanfoneiro dele, perdeu de goleada. Só para ficar em 2 exemplos aqui importantes, são 2 aliados do presidente Lula nesse processo político do nosso país. A eleição e o desempenho do PT em Aracaju, vocês sabem qual é a minha posição, foi pública, né? Eu respeito o meu partido, eu acho que nós tivemos um resultado que estava previsto, poderia ter sido muito melhor, mas faz parte da democracia e da vida interna do PT. Todas as críticas que eu tive ao processo, eu explicitei publicamente, de forma leal, de forma transparente, ajudei no que eu pude ajudar, não criei nenhuma dificuldade, eu respeito o PT, eu respeito o meu partido, eu votei no meu partido, eu votei na legenda dos vereadores do meu partido, eu votei na candidata do meu partido, eu respeito o PT. Agora, eu sei que foi um processo que foi feito de forma... As decisões foram atropeladas, as decisões foram feitas sem ouvir a grande maioria do partido, a decisão também foi muito atropelada no processo sem ouvir as instâncias do partido, e isso tem que ser discutido. O PT tem que fazer uma grande avaliação sincera, transparente, como sempre fez. O PT não tem dono, gente, essa é a maior virtude do PT. E não é nenhuma ofensa, não é nenhuma agressão a ninguém. O PT precisa, na sua instância, fazer uma reflexão profunda sobre a sua atuação no estado de Sergipe e no município de Aracaju. Precisa fazer um debate aprofundado nas suas instâncias, livre, sem, agressão a ninguém, sem perseguição a ninguém, mas apenas refletir como tradicionalmente nós sempre fizemos. É uma avaliação sobre o desempenho do nosso partido no processo eleitoral e sobre a construção partidária. Nós estamos governando o Brasil, é um outro momento muito diferente do que foi a eleição anterior, do que foi o enfrentamento na Covid, do que foram... Nós estamos governando o Brasil, o presidente Lula numa quadra muito difícil de enfrentamento da extrema-direita.
né? O que está em disputa na sociedade hoje são os valores civilizatórios da humanidade, da igualdade, da fraternidade, da liberdade, da justiça social, do combate à fome, contra os do fascismo, da intolerância, do ódio, do preconceito, né? Da apropriação indébita do público pelo privado. Então, isso nós precisamos fazer esse grande debate no nosso partido para enfrentar, para ajudar a Lula continuar mudando o Agora, nosso Márcio, Brasil para melhor. Dentro desse seu raciocínio, do desempenho do PT em Aracaju, e vou fazer duas provocações e queria que você tentasse ser o mais direto possível para a gente ir para os ouvintes, senão eu tomo cascudo aqui deles que são a razão do nosso existir. Por exemplo, 2020, Márcio teve 9,55% dos votos, 20.070. 2024, Candice Carvalho, 9,24%, 28.049. Claro, guardando as devidas proporções aí do aumento do eleitorado. Mas o índice em si não demonstra que o PT diminuiu na capital ou que a estratégia de ir isolado, assim como em 2020, foi uma estratégia equivocada? E segundo ponto, sempre que a gente vai para o cenário nacional e para o posicionamento do PT, vocês evocam essa questão da polarização. Mas nas eleições municipais, nos mais diversos municípios, nós vimos petistas subindo nos mesmos palanques que bolsonaristas. Não cai por terra um pouco esse discurso da polarização? Narciso, você fez muitas perguntas e eu ainda não respondi todas de magro. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para poder responder tudo que você me colocou. Primeiro é que é um equívoco você comparar uma eleição com a outra. São cenários diferentes, são conjunturas diferentes. Em 2020 nós estávamos numa pandemia, sem poder fazer campanha direito. O governador do estado tinha feito um decreto proibindo até plenárias, que era a maior força que o PT tem que ir para a rua, e a prefeitura indo para a reeleição, o prefeito, que foi o maior índice de reeleição da história, batido agora nessa eleição em função das emendas e do orçamento secreto que empanturrou prefeituras de recursos. Então, são cenários completamente diferentes. Lula saindo da prisão, um cenário do PT sobre um cerco político sem tamanho. Agora é outro cenário. Lula ganhou a eleição no governo federal, muitos investimentos na nossa capital, como eu aqui relatei, no governo federal, muitos investimentos no estado de Sergipe, são cenários completamente diferentes desse processo. Podendo, numa federação hoje, naquela a gente não podia nem fazer aliança, são cenários completamente diferentes, que você não pode comparar uma eleição com a outra. Mesmo assim, o percentual daquela, numa condição tão adversa, tão difícil, ainda foi maior do que num cenário tão favorável como a gente tinha aqui. No início dessa eleição, eu fiz uma pesquisa para consumo interno, 54% dos aracajuanos gostariam de votar num candidato do Lula. Agora, isso tem que ser construído politicamente, porque o povo olha. O povo não é bobo, o povo olha, tem chance. Essa pessoa que é candidato bate com o que o Lula quer, está dentro do projeto do Lula, tem história, tem liga com o povo, são várias variáveis que definem uma eleição. Então, essa é uma questão muito objetiva que eu estou lhe respondendo. Segunda coisa, nós somos um governo de coalizão, um governo que faz parte de vários partidos. Então, e tem uma base de sustentação no Congresso Nacional com muitos partidos. E tiveram candidatos desses partidos que compõem o governo que tiveram candidaturas e que nós apoiamos. Porque nós temos responsabilidade com a governabilidade do presidente Lula, com a governabilidade no Congresso Nacional e com o que tem que ser aprovado para a gente continuar mudando a vida das pessoas para melhor. São as contradições do que chamou-se de democracia burguesa, da democracia frágil como é a nossa. O cara faz parte do governo do Lula, tem ministério no governo do Lula, dá sustentação ao governo do Lula no Congresso Nacional. Então, nós tivemos aliado numa série de municípios dessa forma. É por isso que eu estou dizendo aqui que as eleições municipais, ela não necessariamente influenciam na eleição nacional. Porque quando a eleição é de presidente da República, de governador, de senador, é óbvio que nacionaliza o debate. Quando ela é municipal, ela pode nacionalizar ou não, porque os problemas da cidade se tornam problemas essenciais para serem debatidos no processo eleitoral. Dito isso, eu vou voltar à pergunta da Magro para dizer por que eu estou apoiando o Luiz Roberto
do PDT a prefeito de Aracaju. Vou pedir mais uma vez só, PDT ministro, ajudou... que você tente ser bem objetivo, porque senão não vai dar tempo dos ouvintes. Vamos lá. Então, primeiro é que o PDT ajudou o presidente Lula a ganhar a eleição e ajuda a governar com o ministro do Trabalho, Lupe. Então, a Executiva Nacional do nosso partido, o GTE, deliberou que aonde tiver uma candidatura do bloco que dá sustentação ao presidente da República e contra a candidatura do fascismo, que nós apoiássemos. Segundo, porque eu tenho responsabilidade com a minha cidade. Eu tenho um amor por Aracaju, eu não posso me omitir nesse momento. Eu quero dizer a vocês que, me desculpe se a pronúncia não estiver correta, o Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, daquela barbárie dos campos de concentração nazista com Hitler, ganhador do Prêmio Nobel em 1986, ele disse assim, tome partido, a neutralidade ajuda ao opressor. Eu não podia me omitir num momento desse, que eu sei o que está em disputa na sociedade, contra o bolsonarismo, contra o fascismo, e eu me omiti num momento desse na minha cidade. Então, a minha participação é para fortalecer a democracia, é para derrotar o fascismo aí na nossa cidade. Essa turma desse grupo que está querendo ir para a prefeitura, quando eles governaram, foi uma tragédia, foi um retrocesso para a nossa cidade. Essa turma vai estar daqui a 2 anos nas ruas defendendo o Bolsonaro e defendendo o fascismo. Essa turma que diz contra o sistemão, contra o sistema, eles são o sistema. Eles são filhos da ditadura. Eles são filhos de uma sociedade escravocrata, preconceituosa, que tem as suas raízes ainda muito profundas no nosso país. Eu estou combatendo a isso. Eu não posso me omitir. Eu sei das dificuldades que nós estamos enfrentando, mas eu não posso, como cidadão, com o amor que eu tenho em Aracaju, ficar na naturalidade, não me posicionar. Eu estou me posicionando em defesa da democracia, em defesa do Lula, em defesa do governo do Lula, em defesa dos valores civilizatórios da humanidade, para enfrentar o preconceito, a extrema-direita, o ódio, aqueles que sempre vieram das elites desse país, que estão em Aracaju querendo ganhar a eleição. Então, eu não podia me omitir. E é por isso que eu estou apoiando Luiz Roberto para prefeito de Aracaju. Então, votar nulo é um voto que beneficia os opressores. Se omitir, ficar neutro, beneficia a extrema-direita. Beneficia os algozes do povo. Por isso que eu estou defendendo e tomei posição. Como homem público, que eu tenho responsabilidade com a minha cidade, com o meu povo, com o povo de Aracaju. Eu não podia me omitir nesse momento. E estou pedindo voto e estou dizendo, se nós fôssemos iguais, estávamos no mesmo partido. Nós temos diferenças. E é bom que tenha, é assim que faz a democracia. A eleição em 2 turnos é para isso, Narciso. Primeiro, o partido apresentou as suas propostas. Muito legítimo, o PT foi lá, apresentou suas propostas e apresentou para o povo, no primeiro turno. No segundo, e eu disciplinadamente segui a posição do meu partido, com respeito que eu tenho ao PT e a minha história no PT. O segundo turno é feito para você definir o que você quer para a sua cidade. E eu não quero que a minha cidade retroceda. Eu acho que já ficou claro o seu posicionamento. Vamos à participação do povo, senão a gente não prestigia aqui os nossos ouvintes. O Eranildo diz: o Brasil, no retorno do governo Lula ao poder, volta ao cenário mundial com protagonismo. O professor Oswaldo Pinheiro diz aqui: Narciso, pergunte ao ministro qual o seu posicionamento no PT de Aracaju, optar pelo voto nulo como livre-arbítrio. Ele já praticamente respondeu. O Leone diz aqui: se possível, pergunte ao ministro ao que ele atribui o crescimento da direita nas capitais e na região Nordeste. A Tânia diz aqui: a reunião da Secretaria-Geral da Presidência teve com os movimentos nessa última semana em Aracaju, junto com o secretário nacional de diálogos, sob a orientação do ministro, mostrou a diversidade que temos. O Joel de Brejo Grande manda aqui saudações. O Manuel Neto diz aqui: Márcio, o seu candidato a prefeito de Aracaju é muito fraco e não tem condições nenhuma de ganhar. O PT de Aracaju fez cerca de 4 encontros antes de definir candidatura. Márcio Macedo não esteve em nenhum.
só se via manifestações dele e do PCdoB nas notas de jornal. São comentários aqui na transmissão do YouTube. Fique à vontade para interagir, ministro. De tudo que o PT me convocou, eu participei. O que foi feito a reboque e a toque de caixa e repique de cindo, eu não participei. Mas eu respeito o meu partido e segui a decisão do meu partido. Eu quero, inclusive, sobre a questão da reunião com os movimentos sociais, eu iria ficar em Aracaju na segunda para dar uma entrevista ao vivo na CISI para participar dessa reunião, mas eu tive que voltar para Brasília em virtude do acidente que aconteceu com o presidente da República. Quero parabenizar os movimentos sociais de Sergipe e de Aracaju, que fizeram uma bela reunião com a nossa equipe sobre o G20 social e sobre as demandas dos movimentos. Eu quero dizer para vocês que eu acho que Luiz vai virar essa eleição. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas independente de ganhar ou de perder, Marcelo Della dizia assim: eleição a gente se ganha, a gente se perde. O que a gente não pode perder é a nossa coerência, é a nossa vergonha na cara. Então, eu estou com a posição política independente do resultado, da defesa da democracia, da defesa dos valores civilizatórios, da defesa do presidente Lula e desse campo democrático e popular. Eu quero também concluir, para não dizer que eu não respondi tudo, o que Magna falou sobre a relação com o governador Fábio Mitidieri. Primeiro, que eu tenho uma relação institucional por determinação do presidente Lula. Eu sou ministro de Estado e me relaciono com os governos, com as prefeituras de forma republicana e com os movimentos sociais de forma afetuosa e companheira. E o meu Estado não poderia ser diferente. E mais, eu tenho um compromisso com Sergipe, com o povo sergipano, com Aracaju e com o povo aracajuano. Então, toda a relação institucional que for beneficiar o povo de Sergipe, eu vou fazer. O que eu puder trazer de recursos, o que eu puder trazer de políticas públicas para o Estado de Sergipe, eu vou trazer. E eu faço política com respeito. Eu não faço política com ódio, eu não faço política com agressão pessoal, eu não faço política com enfrentamento pessoal. Eu faço política respeitando as posições. E a eleição passou. Todo Sergipe sabe que o meu partido teve candidato, que eu apoiei o candidato do PT e que eu votei no candidato do PT para governador, que eu fiz campanha para o candidato do PT, mas a eleição passou. A minha preocupação agora é com Sergipe e com o povo. E tenho relação de amizade com o Fábio, com o Edivaldo, com todas as pessoas da política, seja qual seja a posição política que esteja. Eu sei separar as coisas. E 2026 vai chegar a hora da gente discutir. A eleição de 2026 é uma eleição que o projeto nacional vai estar indo para a reeleição. E se continuar como está, o Lula é candidato, é possível que o Lula seja candidato à reeleição. Então, o PT Nacional vai evocar esse debate para si, porque tem que ser discutido o que é mais importante para reeleger o presidente Lula. Então, respeita-se a posição local do partido, mas tem que estar sintonizado com o projeto nacional da reeleição do presidente Lula, da reeleição do nosso projeto nacional. Então, na hora certa, nós vamos sentar, vamos discutir de forma transparente, de forma respeitosa, nas instâncias partidárias e aprofundar. Não tem problema nenhum ter posição divergente do PT. E aprofundar e discutir. Ministro. Eu sou de um tempo que eu fui formado que a gente respeita a posição do outro. Perfeito. Que a gente vai para o enfrentamento. As teses que forem vitoriosas serão aplicadas. A orientação nacional que foi feita para fortalecer o Lula vai ser aplicada. E nós vamos nos respeitar e tocar a vida. Vamos a mais ouvintes interagindo com você aqui. Lembrando ainda, Sergipe atingiu o menor percentual de desemprego desde 2015, chegando ao índice de 9,1%. E tem mais resultado nunca antes alcançado por aqui. O estado conta com 330 mil trabalhadores de carteira assinada, o maior estoque de empregos da nossa história. E para quem quer se inserir no mercado de trabalho, o programa Primeiro Emprego está presente em mais de 20 municípios, levando capacitação profissional para os nossos jovens, através de parcerias com diversas instituições. É Sergipe indo no rumo certo para fortalecer a economia e garantir mais oportunidades para a nossa gente. O governo de Sergipe está presente e está com a gente. Põe 2 ouvintes por áudio para a gente poder encerrar com o ministro. Bom dia, Narciso Machado e equipe. Bom dia a todos. Pergunto ao ministro Márcio Macedo. Ministro, a esquerda parece ter perdido a maioria dos pontos de contato com a sociedade. O PT também. Os membros mais proeminentes se tornaram inacessíveis. Os políticos da esquerda, assim como fazem os da direita,
muitas vezes só estão aparecendo junto ao povo em época de eleição. E isso está trazendo um resultado muito ruim para a sociedade como um todo. Assim como muitos partidos da direita, o PT sergipano parece ter se tornado um partido de clãs, de famílias, e está disputando eleições sem reais chances de vitória, pensando apenas em fortalecer agrupamentos internos. Quando é que isso vai mudar, ministro? Porque se a extrema-direita retomar o poder no país, o resultado vai ser que em alguns anos não haverá mais esquerda. Então, acho que já está na hora de acordar e começar a mudar essa visão, essa forma de contato com a sociedade. O que o senhor acha? Bom dia. Bom dia, Narciso Machado, Magna Santana, Diego Rios, Wendel Lessa, ministro Márcio Macedo e ouvintes do Jornal da Fã. Ministro Márcio, eu gostaria de saber, embora eu entenda, porque sou militante de esquerda, que as discussões em partidos de esquerda, em especial no PT, se dão através de tendências. Mas, quando se escolhe um candidato para o partido, como foi o caso do governo Lula, o presidente Lula, todos, de todas as tendências, se unem na defesa e no voto para esse candidato. Por que não aconteceu isso? Não vem acontecendo isso nos últimos anos em Aracaju. Você não entende que a falta de união do grupo, do partido, ou mesmo dos partidos de esquerda, fortalece a direita reacionária desse país? Milton Cardoso para o Jornal da Fã. O nobre Jorge Araújo diz aqui: lembre ao ministro Márcio Macedo que o Instituto Federal de Poço Redondo foi inaugurado com muita festa, mas continua fechado, sem funcionar. Para finalizar, além desses dois, o Davidson Andrade, na transmissão do YouTube, diz aqui: Márcio Macedo não fez na campanha de Candice o que está fazendo na de Luiz. Márcio se escondeu. Márcio enviou Valadares Filho à campanha de Luiz. Márcio Macedo não apoiou o PT. 7h56, ministro. Já estou no finalzinho do programa. Tenta aí esta capacidade de síntese para responder a todos. Primeiro, o que o ouvinte falou sobre o distanciamento com a sociedade, eu acho que isso deve ser motivo de reflexão e de debate dentro do PT. Nós temos que avaliar. E quem lidera, tem um grupo majoritário que lidera em Sergipe, e é que tem a obrigação de puxar esse debate. E aí vale para a última pergunta. Eu participei como eu fui chamado, como eu fui convidado. Eu não deixei de participar de nada que eu fui chamado. Eu tive uma tarefa que o PT me deu nacional, fui em vários estados e várias cidades fazer campanha para o PT, vim para Sergipe no que eu pude, fui nas cidades do interior que eu consegui ir e participei em Aracaju como eu fui demandado. Tirei foto, participei da carreata, o que eu fui demandado, eu fui. Eu sou disciplinado. Eu respeito o meu partido e o PT, mesmo tendo sido excluído do processo de decisão, mesmo não tendo sido atropelado no processo de decisão, eu cumpri o meu dever de militante. Eu respeito o meu partido. E fui lá e votei no PT, votei no 13, e votei na legenda do PT para vereador, para beneficiar todos os vereadores da nossa coligação. Eu cumpri o meu papel como militante, como sempre fiz no Partido dos Trabalhadores, independente de qual foi a definição, se eu participei da definição ou não. Eu acho que nós temos que fazer um grande debate sobre o PT. Eu acho isso. Eu acho que é importante que isso seja feito nas instâncias partidárias, de forma livre, de forma transparente, de forma respeitosa, de forma soberana, como nós sempre fizemos, respeitando as minorias, respeitando as diversas posições, para a gente construir o nosso futuro, para nós nos reconectarmos com os movimentos sociais e com a sociedade aracajuana e sergipana, para que nós tenhamos um planejamento para o PT ter protagonismo no processo de 2026, porque é saudável para o povo de Aracaju e para o povo de Sergipe. Nós já governamos essa cidade, nós já governamos esse estado. O povo de Sergipe conhece o modo do PT governar, o povo de Aracaju também conhece. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso e reencontrar o nosso caminho. Reencontrar de forma coletiva, sem personalismo, sem projeto pessoal,
na construção coletiva, como o PT sempre fez. Eu quero dizer que a reitora do IFES me mandou aqui uma mensagem agora, dizendo que a obra do campus de Aracaju não está parada. Inclusive, fizemos uma licitação por esses dias para a segunda fase, para outra fase. Então, a informação é dela que a obra está andando e foi feita a licitação para que possa ser acelerado mais ainda, só dando a informação sobre o que foi colocado aqui pelo IFES aí de Aracaju. É isso, Narciso. Eu espero ter respondido com muita objetividade as perguntas, sem me omitir de nenhuma pergunta, como é o meu estilo, de forma respeitosa, mas com posição política clara daquilo que eu defendo, daquilo que eu acredito e do compromisso que eu tenho com o meu partido, que eu tenho com a população de Aracaju, com o povo sergipano e com o presidente Lula, com o nosso governo, que é a minha referência política e a minha orientação política. O Jorge Araújo fala do... Jorge Araújo sempre ele me fala sobre isso, para fazer justiça. Eu já demandei isso no Ministério da Educação, a reitora lá tinha me falado que tinha alguns prazos para começar a aula, era bom também que ela se pronunciasse sobre isso, mas eu vou, sobre o de Poço Redondo, eu vou retomar esse contato com o MEC para ver o que está acontecendo. Para a gente finalizar, ministro... Mas Jorge não esquece, toda vez que eu dou uma entrevista que eu encontro com ele, ele coloca esse assunto. Para a gente poder finalizar, essa disputa interna do PT traz essa impressão para a sociedade, né? Márcio veio a um ato de campanha da Candice, já no final, na reta final. Agora, no segundo turno, o PDT entrou na lista de alianças aliás, Luiz Roberto entrou na lista de posicionamento obrigatório da direção nacional do PT, mas na hora da coletiva, o PT daqui fez diversas ressalvas com relação à chapa de Luiz, apontando que na coligação dele também tem bolsonaristas, e citando como exemplo o vice Fabiano Oliveira e o Laércio Oliveira, que são do Progressistas, do presidente da Câmara, Lira. Além disso, agora no segundo turno, tem esse posicionamento de Márcio e a viagem de Rogério a Cuba. Para a sociedade, não fica a impressão de que, para o PT de Sergipe ou de Aracaju, as questões internas são mais importantes que todo o discurso da polarização e dos projetos nacionais? Narciso, primeiro, pela escassez da agenda, todas as cidades que eu fui no Brasil e que eu fui em Sergipe, eu fui só em uma atividade, porque não dava tempo ir em mais de uma para cobrir o máximo de cidade possível e levar o apoio aos amigos que estavam, e companheiros e companheiras que estavam disputando a eleição e que pediram a minha presença. Então, eu participei em todas as cidades, seja no Brasil ou em Sergipe, uma vez, porque não dava tempo e em todas. Foi como eu tirei foto quando me pediram. O que me pediram para fazer, eu fiz. Embora não tenha sido participado, não tenha sido chamado para discutir a aprovação da campanha, para discutir linha de campanha, nada disso eu fui chamado, mas participei naquilo que eu fui demandado, como eu falei aqui, pelo respeito ao PT, pelo respeito à história do PT e pelo respeito à minha história dentro do PT. Segundo a coletiva que foi feita pela coordenação da campanha. O PT não se reuniu para tomar decisão na instância partidária de Aracaju nem do Estado. Foi uma decisão nacional e que a coordenação da campanha fez uma coletiva colocando a sua posição e o apoio, que é legítimo, o que é compreensível, mas não foi uma decisão do PT, foi uma decisão do PT nacional sobre isso. Então, é bom ficar claro isso para não parecer que tem... para que a verdade seja dita. Olha, eu não tenho problema com ter posição dentro do PT, eu não tenho posição diferente dentro do PT. Eu não tenho problema com isso. Eu respeito a posição de cada corrente, de cada liderança. Isso faz parte da cultura do PT e da vida do PT. E a população acompanha isso há tantos anos, o PT, e sabe que tem disputa, e sabe que tem concepções diferentes dentro do partido. Se as instâncias do partido funcionar corretamente, se tiver espaço para a militância se expressar nas instâncias partidárias, está tudo certo. Vamos para o debate. E as posições que forem majoritárias dentro do partido sejam aplicadas. O que nós temos que restabelecer é a democracia interna do partido. É que as maiorias possam colocar a sua posição, mas respeitar também a posição das minorias. O que nós temos é que revitalizar a democracia interna do nosso partido e poder dar oportunidade para a militância participar do debate.
O militante do PT de Aracaju, de Sergipe, tem que ter espaço para colocar suas posições, para ouvir. E a gente tem que respeitar as diversas posições. Então, o que as pessoas chamam de divisão, eu chamo de pluralidade. Eu chamo de democracia interna do PT. Isso é normal. Isso, se tiver respeito entre as partes, tudo isso a gente convive bem. Porque é assim que é o PT. Foi assim que o PT foi formado e é assim que o PT vai seguir. Okay. E é por isso que eu estou no PT. Porque o PT é um partido democrático e nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar que o PT se torne um partido monolítico, apenas com uma posição ou com um chefe, seja ele quem for. O PT é um partido sem chefe, é um partido que tem que ser respeitado as instâncias do nosso partido e é um partido que tem a militância, tem vez e tem voz. O filiado tem os seus direitos igual a qualquer liderança. E é assim que eu vejo o PT e é assim que eu vou continuar lutando para que o PT no meu estado, no meu município e no meu país continue sendo um partido que representa a classe trabalhadora e que mude a vida das pessoas para melhor. Obrigado, ministro. Até uma próxima. Ô, Narciso, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que você me deu de conversar com os sergipanos e sergipanas, aracajuanos e aracajuanas. Eu quero pedir que as pessoas se posicionem, aproveite a festa da democracia, a oportunidade de definir os destinos da nossa cidade. Não vamos permitir que Aracaju volte ao atraso. Aracaju precisa continuar adiante. Um forte abraço a todos. Um beijo no coração das famílias sergipanas. Que Deus abençoe os lares do nosso estado e da nossa cidade. Obrigado, ministro Márcio Macedo, por essa entrevista aqui no Jornal da Fã, mais uma vez exclusiva, direto de Brasília. Exclusiva.